Capítulo 1. O lobo em pele de cordeiro. Ryan Summers havia matado 17 homens no Afeganistão. Cada morte foi limpa, precisa e necessária. Ele lembrava de cada rosto, cada último suspiro, cada momento em que seus olhos ficaram frios. Não era algo que o assombrava. Era simplesmente quem ele era. Um predador disfarçado de protetor. A casa suburbana na rua Maple não se parecia em nada com o complexo em Kandahar, onde ele ganhara sua reputação como o fantasma. Aqui, cercas brancas substituíam arames farpados e a rotina do café da manhã tomava o lugar das reuniões antes do amanhecer. Mas sob a fachada cuidadosamente construída de normalidade, Ryan permanecia o que sempre fora, uma arma esperando por um alvo. Seu casamento com Rebecca Miller fora tanto uma decisão estratégica quanto romântica. Ela era bela, com cabelos loiros melífluos e olhos esmeralda que poderiam derreter gelo. Mais importante, era filha do juiz Harold Miller, um homem cujas conexões poderiam ser valiosas para um soldado em transição para a vida civil. Ryan a cortejara com a mesma precisão metódica que usara para infiltrar fortalezas inimigas. Você é tão diferente dos outros homens. Rebecca sussurrara no terceiro encontro, seus dedos traçando as cicatrizes em seus antebraços. Há algo perigoso em você, mas ao mesmo tempo seguro. Ela não fazia ideia de quão certa estava sobre a parte perigosa. O casamento deles foi um espetáculo. O pai de Rebecca não poupou despesas. 500 convidados, uma orquestra e flores suficientes para perfumar metade do condado. Ryan desempenhou perfeitamente o papel de noivo dedicado. Seu sorriso nunca vacilava, mesmo enquanto catalogava cada saída, cada ameaça em potencial, cada rosto na multidão. Velhos hábitos. 2 anos de casamento estabeleceram uma rotina confortável. Ryan trabalhava como consultor de segurança privada, um trabalho que pagava bem e fazia poucas perguntas sobre seus métodos. Rebecca gerenciava o calendário social e o trabalho voluntário, a esposa militar perfeita, transitando sem esforço para cônjuge civil. Eles tinham uma vida agradável, respeitável e tranquila. Mas Ryan notava coisas que outros deixavam passar. Era da sua natureza. A maneira como o celular de Rebecca agora estava sempre virado para baixo. Como ela começou a usar perfume para fazer tarefas simples. As mudanças sutis na linguagem corporal dela, quando pensava que ele não estava olhando. O aumento do interesse dela por fitness. A lingerie nova escondida no fundo da gaveta. As noites misteriosas com as amigas que pareciam acontecer com frequência crescente. A maioria dos maridos teria confrontado suas esposas imediatamente, exigido respostas, ameaçado divórcio. Ryan não era a maioria dos maridos. Ele era um caçador, e caçadores esperavam pelo momento perfeito para atacar. Ele começou sua vigilância há 3 semanas. Foi quase insultuosamente fácil rastrear os movimentos de Rebecca. Ela não tinha segurança operacional, nenhuma consciência de estar sendo observada. Era uma civil, suave e descuidada. Segui-la o levou a descobrir Nick Ward, Gays 88, cabelo escuro, número de distintivo 4471, do departamento do xerife do condado. Um escoteiro brincando de ser perigoso, tudo o que Ryan realmente era, mas embrulhado em um pacote socialmente mais aceitável. O caso deles durava 4 meses, encontros no almoço que se transformavam em visitas a hotéis à tarde. Beijos roubados em estacionamentos, trocas de mensagens longas, durante o que deveriam ser jantares familiares. Rebecca fora até descuidada o suficiente para usar o cartão de crédito conjunto para alguns de seus gestos românticos, flores enviadas para NW na delegacia, reservas de jantar para 2 em restaurantes que Ryan nunca visitara. A raiva que Ryan sentia não era a ira quente e explosiva de um marido traído comum. Era fria, calculada e absoluta. Rebecca cometera o erro de pensar que estava casada com um homem comum, alguém que imploraria e tentaria reconquistá-la. Ela estava prestes a aprender a diferença entre um cordeiro e um lobo. Enquanto a observava aplicar batom no espelho do quarto, antes de outra reunião do Clube do Livro, Ryan tomou sua decisão. O jogo durara o suficiente. Era a hora de Rebecca e seu namorado policial descobrirem exatamente quem eles estavam traindo.
Esta seria a última noite que Rebecca Miller Summers dormiria segura em sua cama. Capítulo 2. O coração da outra mulher. Rebecca Summers encarava seu reflexo no espelho do banheiro, praticando as mentiras que contaria ao chegar em casa. A culpa há muito se transformara em algo mais perigoso. Excitação. Pela primeira vez na vida, ela se sentia verdadeiramente viva. Crescer como filha do juiz Harold Miller fora como viver em uma gaiola dourada. Cada decisão examinada, cada relacionamento avaliado por vantagens políticas, cada aparição pública cuidadosamente orquestrada. Quando conheceu Ryan em um baile de caridade do Dia dos Veteranos, ele parecia a fuga perfeita. Perigoso o suficiente para fazê-la se sentir rebelde, respeitável o suficiente para satisfazer seu pai. Os primeiros dias do casamento foram inebriantes. A intensidade de Ryan, sua força silenciosa, a maneira como ele a fazia se sentir segura e desejada ao mesmo tempo. Mas com o passar dos meses, essa mesma intensidade começou a parecer sufocante. Ele notava tudo, cada olhar, cada palavra, cada mudança na rotina. Viver com Ryan era como estar sob vigilância constante. Ela conhecera Nick Ward durante uma parada de trânsito de rotina há 6 meses. Uma lanterna traseira quebrada levou a flertes, que levaram a um café, que levou ao caso mais apaixonado de sua vida. Nick era tudo o que Ryan não era. Espontâneo, emocionalmente disponível, disposto a rir de suas piadas e compartilhar suas próprias vulnerabilidades. Você merece algo melhor do que um homem que te trata como um objetivo de missão, Nick dissera na semana passada, suas mãos entrelaçadas em seus cabelos enquanto estavam no quarto de hotel que se tornara seu santuário. Você não é um alvo a ser conquistado, Becca. Você é uma mulher que deveria ser adorada. O contraste era inebriante. Onde Ryan era controlado e calculista, Nick era apaixonado e impulsivo. Onde Ryan planejava cada conversa, Nick falava com o coração. Onde Ryan fazia amor com precisão militar, Nick a fazia sentir como se estivesse se afogando em desejo. Rebecca sabia que estava jogando um jogo perigoso. Ryan não era o tipo de homem que simplesmente aceitaria uma traição e seguiria em frente. Mas ela também não conseguia mais se importar. Estava cansada de ser a esposa perfeita, a filha ideal, a figura pública impecável. Com Nick, ela podia ser Rebecca, não a filha do juiz Miller ou a esposa do soldado Summers, apenas ela mesma. Seu celular vibrou com uma mensagem de Nick. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Tenho algo importante para te dizer. Seu coração acelerou. Eles vinham falando sobre o futuro com mais frequência ultimamente, fazendo planos que não incluíam seu casamento atual. Nick vinha dando dicas sobre algo grande, algo que mudaria tudo. Talvez essa noite fosse finalmente a noite em que ele pediria para ela deixar Ryan de vez. Ela aplicou outra camada de rímel e verificou sua aparência uma última vez. O vestido vermelho era novo, comprado especialmente para o prazer de Nick. Ryan nunca notaria. Ele havia parado de realmente vê-la meses atrás, tratando-a mais como um ativo doméstico do que como uma esposa. Vou ao clube do livro, ela gritou enquanto pegava sua bolsa. O reconhecimento de Ryan de seu escritório mal era audível, sua atenção focada em qualquer consulta militar em que estivesse trabalhando. Era quase fácil demais. Enquanto dirigia para o ponto de encontro habitual, Rebecca se permitiu imaginar uma vida diferente. Uma casa pequena em algum lugar longe da influência política de seu pai e do controle sufocante de Ryan. Café da manhã com um homem que realmente a ouvia quando falava. Filhos que cresceriam em um lar cheio de risadas em vez de silêncio estratégico. Ela estava tão perdida em seu devaneio que quase não viu as luzes piscando em seu retrovisor. Por um momento, seu coração pulou. Nick decidira surpreendê-la com uma parada de trânsito romântica, mas quando o carro de patrulha emparelhou ao lado dela, ela percebeu que não era Nick ao volante. Seu celular tocou. A voz de Nick estava tensa com tensão. Becca, precisamos conversar. Algo está errado. A ligação caiu justo quando o policial fez sinal para ela encostar. O mundo perfeito de Rebecca estava prestes a se tornar um pesadelo. E ela não fazia ideia de que seu marido estava orquestrando cada movimento nas sombras.
Capítulo 3. O acerto de contas. Começa. As luzes azuis e vermelhas pintavam a noite em cores violentas, enquanto Rebecca encostava seu Mercedes no acostamento da rodovia 47. Suas mãos tremiam enquanto observava o policial se aproximar pelo retrovisor lateral. Alto, de ombros largos, movendo-se com a graça predatória que ela aprendera a reconhecer em homens perigosos. Não era Nick. Mas então a porta do passageiro se abriu e seu fôlego ficou preso na garganta. Ryan deslizou para o assento ao lado dela, sua presença preenchendo o pequeno espaço como fumaça de um incêndio florestal. Ele estava vestindo seu equipamento tático preto, o mesmo que usava para trabalhos de segurança privada. E seus olhos carregavam o vazio frio que ela vislumbrara apenas uma vez antes, na noite em que ele acordara de um pesadelo gritando em árabe. "Olá, querida", ele disse, sua voz carregando a calma enganosa que precedia a violência. "Saindo para mais uma reunião do Clube do Livro?" Antes que ela pudesse responder, alguém bateu em sua janela. Nick Ward estava do lado de fora, mas não era o policial confiante e arrogante por quem ela se apaixonara. Seu rosto estava pálido, seu uniforme amarrotado, e havia medo em seus olhos. Um terror primal genuíno. Ryan baixou a janela. "Oficial Ward, obrigado por seguir minhas instruções. Agora gostaria de contar à minha esposa o que você me disse há 30 minutos?" A voz de Nick falhou. "Rebecca, esse homem, ele não é quem você pensa que é. Eu sou exatamente quem ela pensa que sou." Ryan corrigiu calmamente. "A questão é se você entende o que isso significa." Ele virou-se para Rebecca e seu sorriso era a coisa mais aterrorizante que ela já vira. Nick aqui foi muito informativo sobre seu relacionamento. Durante meses, 17 visitas a hotéis, 6 jantares românticos e aproximadamente 300 mensagens de texto que fariam um marinheiro corar. O sangue de Rebecca virou gelo. "Ryan, eu posso explicar." "Não precisa." Ele alcançou sua jaqueta e tirou uma pasta de Manila, colocando-a em seu colo. "Eu tenho fotografias, recibos de cartão de crédito, filmagens de vigilância de hotéis e um registro completo de ambos os seus telefones dos últimos 6 meses. Eu sei sobre o susto com a gravidez no último mês, falso alarme, aliás. E sei sobre a promessa de Nick de se divorciar de sua própria esposa e fugir com você." Nick deu um passo atrás do carro. "Olha, cara, podemos resolver isso. Vou mudar de departamento. Vamos terminar. O que você quiser." "O que eu quero", Ryan interrompeu, sua voz nunca subindo acima do nível conversacional, "é que você entre no seu carro de patrulha e dirija até as coordenadas que estou prestes a te mandar por mensagem. Você tem 15 minutos. Se chegar atrasado, ou se entrar em contato com alguém, ou se desviar do trajeto por apenas um quarteirão, as coisas ficarão muito desagradáveis para todos os envolvidos. Você não pode ameaçar um policial." A risada de Ryan era genuína, quase calorosa. "Official Ward, passei a última semana aprendendo tudo sobre sua vida. Sua esposa, Karen, acha que você está trabalhando até tarde para pagar pelas aulas de balé de sua filha. Seu sargento acredita que você está investigando um caso arquivado por conta própria. Sua empresa de hipoteca espera seu próximo pagamento em 12 dias, e seu agenciador precisa de 3.000 até sexta-feira, ou ele ficará muito chateado com seu problema de jogo." O rosto de Nick ficou cinzento. "Como você... Porque eu sou muito bom no meu trabalho. A questão agora é se você é inteligente o suficiente para seguir instruções simples ou se preciso adicionar seu nome a uma lista muito mais longa." Rebecca encontrou sua voz. "Que lista? Ryan, do que você está falando?" Ele virou-se para ela com aquele mesmo sorriso aterrorizante. "A lista de pessoas que pensaram que poderiam me trair e sair ilesas. É uma lista curta, querida, porque a maioria delas não vive o suficiente para valer a pena." Nick tateou seu rádio, mas a voz de Ryan o parou friamente. "Eu não faria isso. Seu reforço não está vindo. A propósito, posso ter mencionado ao despacho que você estava conduzindo uma parada de trânsito de rotina e não precisaria de assistência. É impressionante quanta autoridade um ex-coronel de operações especiais pode projetar pelo rádio." As peças se encaixaram na mente de Rebecca com uma clareza nauseante. O trabalho de segurança privada, os contratos misteriosos no exterior,
A maneira como Ryan podia desaparecer por semanas e voltar com dinheiro e sem explicações. Seu marido não era apenas um veterano, ele era algo muito mais perigoso. Meu esposa está traindo com um policial, Ryan disse em tom conversacional, como se recitasse uma história que ouvira em algum lugar. Vou tomar seu carro, sua casa e sua esposa, soldado. Foi isso que você me disse no último mês, quando pensou que eu era apenas mais um marido suburbano, não é, Nick? A boca de Nick se moveu, mas nenhum som saiu. E Rebecca, no assento do passageiro, gritou: Querido, esse soldado covarde pode até fazer xixi nas calças se você o ameaçar assim. O sorriso de Ryan se alargou. Vocês dois riram bastante disso, não foi? Do soldado estúpido que não sabia que sua esposa estava... Um homem de verdade. O mundo de Rebecca estava desmoronando ao seu redor. Ryan, por favor, ele ia me algemar. Ryan continuou, seu tom quase sonhador com a memória. Ele não fazia ideia de quem eu realmente era. Nenhum de vocês fazia, mas estão prestes a descobrir. Ele entregou a Nick um pedaço de papel pela janela. Essas são suas instruções. Siga-as exatamente, ou eu te mostrarei o que aprendi em lugares que não existem em nenhum mapa. Estamos entendidos? Nick pegou o papel com mãos trêmulas e tropeçou de volta para seu carro de patrulha. Rebecca o viu partir, deixando-a sozinha com o estranho com quem estivera casada por 2 anos. Agora então, Ryan disse, acomodando-se no assento do passageiro, como se estivessem indo para um jantar em vez de qualquer inferno que ele havia construído para eles. Vamos para casa e discutir seu futuro. O que resta dele? Capítulo 4. A preparação do caçador. O escritório de Ryan em casa sempre fora proibido para Rebecca, trancado com fechaduras que pareciam excessivas para uma casa suburbana. Quando ele a levou para dentro pela primeira vez, ela entendeu por quê. O quarto parecia um centro de comando militar. Vários monitores exibindo imagens de satélite, mapas detalhados do condado marcados com alfinetes vermelhos, e uma parede coberta com fotografias e documentos conectados por cordões vermelhos, como algo saído de um thriller de conspiração. Mas foram as fotografias que fizeram suas pernas fraquejarem. Fotos dela e de Nick em restaurantes, em estacionamentos de hotéis, se despedindo com beijos após seus encontros secretos. Fotos de vigilância tiradas de ângulos impossíveis com equipamentos de nível profissional. Todo o seu caso documentado com a minuciosidade de uma investigação federal. Sente-se, Ryan instruiu, apontando para uma cadeira posicionada diretamente em frente à parede de evidências. Deixe-me explicar como isso vai funcionar. Rebecca afundou na cadeira, seu vestido vermelho agora parecendo uma letra escarlate. Há quanto tempo você sabe? Desde o início. Eu vi seu primeiro almoço com o oficial Ward, seu primeiro beijo, sua primeira ida ao Riverside Inn. Ryan moveu-se para ficar atrás de sua mesa. Cada centímetro, o oficial comandante dirigindo-se a um subordinado. Eu tenho gravações de áudio de você planejando me deixar, vídeos de você ridicularizando nosso casamento e uma auditoria financeira completa mostrando como você tem financiado seu caso com nossas contas conjuntas. Você tem me vigiado por meses. A violação parecia pior que o adultério de alguma forma. Que tipo de homem faz isso? O tipo que aprendeu a nunca subestimar seus inimigos. Ryan apertou um botão em sua mesa e um dos monitores ganhou vida, mostrando imagens de segurança de Nick entrando em um prédio de apartamentos. Seu namorado acabou de chegar ao seu destino. Gostaria de ver o que acontece em seguida? Na tela, Nick subiu as escadas até o 3º andar e bateu no apartamento 3B. A porta se abriu, revelando uma mulher que Rebecca não reconheceu. Morena, atraente, claramente grávida. A esposa de Nick, Karen Ward, Ryan explicou, prestativo. Grávida de 6 meses de seu segundo filho. Ela tem trabalhado em turnos dobrados como enfermeira para cobrir as contas médicas enquanto Nick desperdiça suas economias em jogos de pôquer e seu caso com você. Rebecca assistiu com horror enquanto Nick falava com sua esposa, gesticulando freneticamente. O rosto de Karen passou por confusão, mágoa e, finalmente, raiva, enquanto começava a gritar. O áudio estava baixo demais para distinguir palavras, mas o significado era claro. Eu dei a Nick uma escolha, Ryan continuou.
Ele poderia confessar tudo para sua esposa agora à noite e enfrentar as consequências como homem, ou eu poderia fazer isso por ele de maneiras muito mais criativas. Você é louco. Sou minucioso. Há uma diferença. Ryan tirou seu celular e mostrou a ela uma troca de mensagens de texto. Nick escolheu a opção 1, garoto esperto. Claro, isso é apenas o começo dos problemas dele. Rebecca forçou-se a desviar o olhar da tela. O que você quer de mim? Quero que você entenda a posição em que está. Ryan contornou a mesa e agachou-se na frente de sua cadeira, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro familiar de sua colônia misturado com algo mais. Algo perigoso e metálico. Você pensou que estava traindo um soldado, um homem simples que lutaria por você ou te deixaria ir. Você não fazia ideia de que estava traindo um assassino. Você está mentindo. Estou? Ele alcançou a gaveta de sua mesa e tirou um portfólio de couro, abrindo-o para revelar condecorações militares, fotografias dele com oficiais de alto escalão e documentos com pesadas marcações pretas. 12 anos de comando de operações especiais, operações secretas, cobertura profunda, trabalho sujo, qualquer eufemismo que te deixe confortável. Eu era muito bom em fazer problemas desaparecerem permanentemente. A mente de Rebecca corria, tentando reconciliar o marido com quem vivera por 2 anos com o predador sentado à sua frente. A consultoria de segurança é exatamente o que parece. Contratantes militares privados pagam muito bem por certas habilidades e fazem muito poucas perguntas sobre métodos. Ryan fechou o portfólio e o colocou de lado. O que nos traz à sua situação atual. Ele voltou para sua mesa e abriu outro arquivo no computador. Seu pai, o juiz, tem aceitado subornos da família Kellerman por 3 anos. Eu tenho registros financeiros, chamadas telefônicas gravadas e evidências fotográficas dele se encontrando com Maurice Gonzalez, o especialista em lavagem de dinheiro deles. Rebecca sentiu o quarto girando. Isso é impossível. Meu pai nunca faria isso. Seu pai tem vendido veredictos e manipulado sentenças para pagar seu vício em jogo, o mesmo vício que custou sua herança e colocou uma segunda hipoteca na casa da sua infância. O tom de Ryan era objetivo, como se estivesse lendo um relatório meteorológico. Eu poderia ter essa informação na mesa do FBI dentro de 1 hora. Você está me chantageando. Estou explicando suas opções. Ryan levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua suburbana como se estivesse inspecionando um campo de batalha. Opção 1. Você pode tentar sair, pedir divórcio, se mudar com Nick, começar de novo em algum lugar novo. Claro, seu pai será preso em 24 horas. Seu amante será demitido da polícia por conduta imprópria, e vocês dois se encontrarão desempregados em qualquer lugar deste estado. As mãos de Rebecca se fecharam em seu colo. E a opção 2? Você fica. Desempenha o papel de esposa amorosa. Me ajuda com um projeto que estou planejando. Ele virou-se para encará-la e seu sorriso era puro predador. Veja, aprendi coisas interessantes sobre este condado enquanto investigava seu caso. Policiais corruptos, juízes sujos, criminosos intocáveis que pensam estar acima das consequências. Um ecossistema inteiro de parasitas se alimentando da miséria de pessoas decentes. Que tipo de projeto? O tipo que coloca minhas habilidades específicas em bom uso e o tipo que te dá uma chance de recuperar o que perdeu. Ryan voltou para sua cadeira e inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. Me ajude a limpar a casa, Rebecca. Me ajude a remover a podridão da estrutura de poder deste condado. Faça isso, e eu posso considerar deixar você viver com as consequências de sua traição em vez de morrer por elas. A ameaça implícita pairava no ar como fumaça de um funeral. Rebecca percebeu que estava presa em uma teia que nunca vira ser tecida, capturada entre um marido muito mais perigoso do que imaginara e um futuro que prometia nada além de dor. O que exatamente você está me pedindo para fazer? O sorriso de Ryan se alargou, e pela primeira vez desde que o conhecia, ela viu exatamente quem ele realmente era, sob o disfarce suburbano. Estou pedindo que você me ajude a travar uma guerra, e o primeiro alvo é todos que te ajudaram a me trair. Capítulo 5. A Teia dos Titãs. 3 dias após seu mundo desmoronar,
Rebecca estava sentada no banco do passageiro do BMW preto de Ryan, observando-o verificar suas armas com a eficiência casual de um homem se preparando para fazer compras de supermercado. O coldre de ombro, a arma no tornozelo, a faca de cerâmica escondida em sua bota. Tudo invisível assim que ele vestiu o casaco, transformando-se novamente no empresário respeitável que os vizinhos conheciam. Lembre-se, ele disse, ajustando a gravata no retrovisor. Estamos aqui para apoiar o juiz Miller durante esse momento difícil. Você é a filha amorosa ao lado de seu pai. Rebecca encarava o tribunal do condado onde brincara quando criança, quando acreditava que seu pai era um herói, dispensando justiça com sabedoria e integridade. Agora, ela sabia a verdade. Ele não sabe que você tem as evidências. Harold pensa que está sendo chantageado pela família Kellerman. Ele tem tomado decisões cada vez mais desesperadas tentando mantê-los quietos. Ryan ligou o motor, sua voz carregando aquela nota familiar de satisfação predatória, o que torna o que acontece em seguida muito mais interessante. Eles dirigiram em silêncio pelo centro, passando pelo departamento do xerife, onde Nick Ward estava presumivelmente sofrendo seu segundo dia de suspensão, aguardando uma investigação interna. Ryan esteve ocupado desde o confronto na rodovia 47, puxando cordões e manipulando resultados com precisão cirúrgica. Como você conseguiu suspendê-lo tão rápido? Rebecca perguntou. Eu não precisei suspendê-lo. Só precisei garantir que a esposa dele encontrasse as evidências certas na hora certa. Ryan entrou no estacionamento do tribunal, escolhendo um espaço com linhas de visão claras para todas as saídas. Karen Ward é uma mulher muito minuciosa quando motivada. Ela encontrou os recibos de hotéis, as mensagens de texto e os extratos de cartão de crédito que eu a ajudei a descobrir. É incrível o que uma esposa furiosa pode realizar quando se dedica a isso. Rebecca observava os funcionários do tribunal chegando para o trabalho. Pessoas normais vivendo vidas normais, alheias ao jogo de xadrez sendo jogado ao seu redor. O que você prometeu a ela? Nada. Eu simplesmente forneci as ferramentas para destruir a carreira do marido dela e tirar tudo dele no divórcio. O sorriso de Ryan era frio. Ela está fazendo isso de graça, movida por uma fúria justa, a melhor arma. Eles entraram no tribunal pela entrada privada do juiz. A familiaridade de Rebecca com o prédio permitindo que evitassem os detectores de metal e pontos de verificação de segurança. As câmaras de seu pai ocupavam o canto nordeste do terceiro andar, uma suíte de escritórios que ela visitara inúmeras vezes durante a infância. O juiz Harold Miller parecia ter envelhecido uma década na última semana. Sua aparência normalmente impecável estava desleixada, seus olhos injetados de sangue por falta de sono, e suas mãos tremiam enquanto servia café da máquina em seu escritório. Papai? Rebecca bateu na porta aberta, desempenhando seu papel perfeitamente. Vim assim que soube da investigação. A cabeça de Harold virou rapidamente, alívio e terror lutando em suas feições. Rebecca, graças a Deus, estive tentando te contatar por dias. Seus olhos focaram em Ryan, e a suspeita substituiu a esperança momentânea. Ryan, não esperava te ver aqui. Emergência familiar. Ryan respondeu suavemente, acomodando-se em uma das cadeiras de couro de frente para a mesa de Harold. Rebecca estava preocupada com você, senhor. Nós dois estávamos. A risada de Harold foi amarga. Preocupados? Sim. Bem, vocês deveriam estar. Eles têm tudo, Rebecca. Registros bancários, chamadas telefônicas, fotografias, 23 anos no tribunal e tudo vai acabar em desgraça. Quem tem tudo, papai? Rebecca moveu-se para ficar atrás da cadeira de seu pai, uma mão em seu ombro em um gesto de apoio que parecia uma traição. O FBI invadiu os escritórios de Maurice Gonzalez ontem de manhã. Encontraram registros detalhados de cada pagamento, cada caso manipulado, cada veredicto comprado. Harold enterrou o rosto nas mãos. Eles estão oferecendo imunidade em troca de testemunho. Meu testemunho contra todos. Ryan inclinou-se ligeiramente para frente, a imagem de uma família preocupada. Que tipo de testemunho? A Operação Kellerman é mais profunda do que qualquer um imaginava. Juízes, policiais, membros do Conselho Municipal, até o prefeito estavam na folha de pagamento deles de alguma forma. Harold olhou para Rebecca com olhos desesperados.
Nunca quis que chegasse tão longe, querida. Começou com um pequeno favor, apenas uma sentença reduzida para uma acusação menor de drogas. Mas então, eles tinham influência, e a coisa cresceu, e de repente, eu estava muito envolvido para sair. Rebecca sentiu-se genuinamente enjoada. Há quanto tempo, papai? 3 anos, talvez 4. Perdi a conta. A voz de Harold falhou. O jogo começou depois que sua mãe morreu. Eu não conseguia lidar com a dor, e o pôquer era a única coisa que me fazia sentir humano novamente. Mas eu continuava perdendo, e as dívidas se acumulavam. E quando Maurice me abordou com uma solução, você disse sim, Ryan terminou calmamente. Eu disse sim. Harold levantou-se e caminhou até a janela com vista para a praça do condado. Agora eles querem que eu use um microfone, grave conversas com outros juízes, ajude a construir casos contra metade da estrutura de poder deste condado. Se eu recusar, vou para a prisão por 20 anos. Se cooperar, talvez pegue 5. Ryan e Rebecca trocaram olhares. Este era o momento que haviam planejado, a abertura que Ryan vinha manobrando desde a noite em que se revelou. Pode haver outra opção, Ryan disse cuidadosamente. Harold virou-se da janela. Que tipo de opção? O tipo que requer confiança e coragem e uma vontade de lutar contra as pessoas que têm te usado. Ryan levantou-se e moveu-se para a janela, examinando a praça abaixo como se verificasse ameaças. Diga-me, Harold, você está cansado de ser vítima? O que você está sugerindo? Estou sugerindo que viremos o jogo. Em vez de você testemunhar contra a família Kellerman, fazemos eles testemunharem uns contra os outros. Ryan virou-se para encarar Harold, e seu sorriso era afiado como uma navalha. Estou sugerindo que removamos sua liderança permanentemente e deixemos sua organização colapsar por dentro. Os olhos de Harold se arregalaram. Ryan, isso soa como justiça, uma justiça atrasada. Ryan voltou para sua cadeira, sua postura relaxada, mas seus olhos ardendo com intensidade. Passei a última semana estudando a operação deles, Harold. Eles são parasitas. Corrompem pessoas boas como você, destroem famílias como a de Nick Ward e envenenam tudo o que tocam. O sistema legal não pode detê-los porque eles possuem muitas peças dele. Você está falando de justiça de vigilante. Estou falando de guerra. O tipo de guerra que fui treinado para lutar e vencer. Ryan olhou para Rebecca, incluindo-a na conspiração. A questão é se você está pronto para parar de ser o fantoche deles e começar a ser o pesadelo deles. Harold afundou de volta em sua cadeira, o peso da decisão visível em seu rosto. O que você precisaria de mim? O sorriso de Ryan era a última coisa que seus inimigos veriam. Tudo. Capítulo 6. Pecados do pai. A família Kellerman mantinha seu tribunal em um armazém convertido no lado sul da cidade. Um complexo extenso escondido por trás de negócios legítimos e arames farpados. Ryan agachou-se no telhado do prédio adjacente, seu visor de sniper fornecendo uma visão perfeita das fraquezas de segurança do complexo. 3 dias de vigilância lhe deram tudo o que precisava saber sobre a operação deles. Maurice Gonzalez chegava todas as manhãs às 9 horas em ponto, dirigindo um Escalade preto com vidro à prova de balas e acompanhado por 2 seguranças que pareciam ter aprendido violência na prisão, não no exército. A operação de lavagem de dinheiro funcionava no 3º andar, onde contadores e advogados processavam dinheiro sujo por meio de uma rede de empresas de fachada e contas offshore. Mas era o porão que mais interessava a Ryan. Era lá que guardavam suas apólices de seguro. Registros detalhados de cada político, juiz e oficial de aplicação da lei na folha de pagamento deles. Harold Miller era apenas um nome em um arquivo contendo dezenas de outros, cada um representando uma vida destruída por ganância e medo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rebecca. Pacote entregue. Ryan sorriu sombriamente. Sua esposa estava se mostrando surpreendentemente adaptável ao novo arranjo deles. Naquela manhã, ela visitara Karen Ward sob o pretexto de oferecer apoio durante seus procedimentos de divórcio. Na realidade, ela entregara um envelope de Manila contendo evidências da conexão de Maurice Gonzalez com vários assassinatos não resolvidos no condado. Evidências que encontrariam seu caminho até o FBI por meio dos contatos de Karen na aplicação da lei. As dominós estavam caindo exatamente como Ryan planejara.
Seu fone de ouvido crepitou com a voz de Harold. Eles querem se encontrar hoje à noite. Maurice diz que tem novas instruções da família. Local: o armazém. Ele quer que eu leve os arquivos do caso Peterson, aquele em que seu sobrinho enfrenta acusações de tráfico de drogas. Ryan ajustou seu visor, focando na entrada principal do prédio. Perfeito. Que horas? 20 horas. Ryan, estou com medo. Se eles suspeitarem que estou trabalhando com alguém, eles não vão. Você vai dar a eles exatamente o que querem e eles vão te agradecer por isso. A voz de Ryan carregava a autoridade calma que mantivera seus homens vivos no Afeganistão. Confie no plano, Harold. Até amanhã de manhã, seus problemas estarão resolvidos permanentemente. Naquela noite, Ryan posicionou-se no sistema de ventilação do armazém, uma posição que proporcionava acústica perfeita e múltiplas rotas de fuga. O espaço de reunião abaixo era uma sala de conferências convertida onde Maurice Gonzalez conduzia seus negócios com a arrogância casual de um homem que se acreditava intocável. Harold chegou precisamente às 20 horas, suas mãos tremendo enquanto carregava uma maleta contendo os arquivos que Maurice pedira. Mas escondidos entre os documentos legais estavam várias adições, evidências que implicariam Maurice em crimes que ele nunca cometera. Documentos cuidadosamente forjados que redirecionariam a atenção do FBI e dos juízes para os homens do dinheiro. Juiz Miller! Maurice o cumprimentou calorosamente, apontando para uma cadeira na mesa de conferência polida. Sempre um prazer. Confio que você trouxe o que discutimos. Tudo o que você pediu. Harold abriu a maleta com a eficiência praticada de um homem que fizera essa troca dezenas de vezes antes. Os arquivos do caso Peterson, as recomendações de sentença futuras e as verificações de antecedentes dos novos candidatos a promotor distrital. Maurice folheou os documentos com satisfação. Excelente. A família aprecia sua cooperação contínua, especialmente nestes tempos desafiadores. Sobre isso, Harold começou, sua voz cuidadosamente controlada. Estive pensando sobre minha situação com o FBI. Se eles continuarem me pressionando por testemunho, deixe-nos preocupar com o FBI. O tom de Maurice endureceu ligeiramente. Seu trabalho é continuar fazendo o que tem feito, consertar os casos que precisamos consertados, enterrar as evidências que precisamos enterradas e manter a boca fechada sobre todo o resto. Harold assentiu. Mas Ryan podia ver que os nós dos dedos do homem estavam brancos onde ele segurava a alça da maleta. E se eles me oferecerem imunidade em troca de cooperação? Então você diz que não sabe de nada sobre nenhuma cooperação. Você é um juiz respeitado que nunca aceitou um suborno ou manipulou um caso na vida. Maurice inclinou-se para a frente, sua voz caindo para um sussurro. Porque se você disser algo diferente, juiz Miller, garantiremos que sua filha sofra as consequências de sua estupidez. Esse foi o momento que Ryan estava esperando. A ameaça contra Rebecca, gravada com clareza cristalina, forneceria a justificativa legal para tudo o que viria a seguir. Maurice ainda estava falando quando as luzes se apagaram. A iluminação de emergência acendeu 30 segundos depois, banhando a sala em um brilho vermelho sinistro que transformava sombras em monstros. Maurice gritava ordens para seus seguranças, que tateavam por armas e lanternas na escuridão. Harold permaneceu congelado em sua cadeira, seguindo as instruções de Ryan para ficar exatamente onde estava, não importava o que acontecesse. O primeiro segurança morreu silenciosamente, a faca de Ryan cortando sua artéria carótida antes que o homem pudesse sacar sua arma. O segundo conseguiu sacar antes que a Glock de Ryan acabasse com sua vida com eficiência profissional. Ambos os corpos caíram no chão com apenas um sussurro. Maurice girava em círculos, sua voz subindo para o pânico ao perceber que estava sozinho com Harold em uma sala que se tornara um túmulo. Onde eles estão? Onde estão meus homens? Ele sacou sua própria pistola, uma peça cromada brilhante que gritava amadorismo aos olhos treinados de Ryan. Harold encontrou sua voz. Eles estão mortos, assim como você vai estar. Do que você está falando? Você é um juiz, não um assassino. Não, Ryan disse, descendo do duto de ventilação diretamente atrás de Maurice. Ele não é, mas eu sou. Maurice girou, apontando sua arma, mas Ryan já estava em movimento. Um único golpe no pulso fez a arma deslizar pelo chão,
e Maurice se viu de joelhos com a faca de Ryan pressionada contra sua garganta. Maurice Gonzalez, Ryan disse em tom conversacional. Lavador de dinheiro, extorsionário e parasita em geral. Você tem corrompido meu sogro por 3 anos, destruindo meu condado por lucro, e hoje à noite você ameaçou minha esposa. Por favor, Maurice engasgou. O que quer que estejam te pagando, posso dobrar. Eles não estão me pagando nada, isso é pessoal. Ryan aumentou a pressão ligeiramente, traçando uma fina linha de sangue. Você vai escrever uma confissão. Cada crime, cada suborno, cada ameaça. Tudo o que o FBI precisa para limpar essa bagunça que você criou. Eu não vou. Sim, você vai. Porque se não o fizer, vou mantê-lo vivo por dias, enquanto te apresento a técnicas que aprendi em lugares que não existem. A voz de Ryan mal passava de um sussurro, mas carregava o peso de uma certeza absoluta. Sua escolha, Maurice. Morte rápida após a confissão ou morte lenta após eu perder a paciência. A confissão de Maurice encheu 17 páginas com relatos detalhados de corrupção, assassinato e extorsão ao longo de 5 anos. Quando terminou de escrever, Ryan permitiu que ele tivesse exatamente 30 segundos para rezar, antes de deslizar a faca entre suas costelas e em seu coração. Morte limpa, Ryan disse a Harold enquanto se preparavam para sair, mais do que ele merecia. Harold encarou os corpos, seu rosto pálido, mas seus olhos claros pela primeira vez em anos. O que acontece agora? Agora o FBI recebe uma dica anônima sobre um armazém cheio de evidências. A família Kellerman descobre que seu homem do dinheiro está morto e seus registros estão faltando. E você volta a ser um juiz em vez de um criminoso. Eles saíram do armazém juntos, deixando para trás 3 cadáveres e evidências suficientes para destruir um império criminoso. Ryan riscara outro nome de sua lista, e a noite estava apenas começando. Capítulo 7. O martelo cai. A invasão do FBI ao armazém Kellerman chegou às manchetes de todos os jornais em 3 condados. Ao amanhecer, agentes federais haviam recuperado evidências suficientes para indiciar metade do governo do condado, várias dezenas de policiais e a maior parte do conselho municipal. A rede de corrupção cuidadosamente organizada, que levou anos para ser construída, colapsou em questão de horas. Ryan assistia à cobertura de notícias de seu escritório em casa, monitorando múltiplos feeds enquanto rastreava os efeitos em cascata de seu trabalho noturno. Rebecca estava sentada ao lado dele, ainda processando a transformação de seu marido de consultor suburbano para executor a sangue frio. O FBI encontrou a confissão de Maurice. Ryan explicou, apontando para um dos monitores mostrando agentes carregando caixas do armazém, junto com registros financeiros, conversas gravadas e documentação detalhada de cada suborno e caso manipulado dos últimos 5 anos. E os corpos? Autodefesa. De acordo com a narrativa que construí, Maurice estava se encontrando com um informante quando membros de uma gangue rival tentaram roubar a operação. O informante escapou durante a confusão. Os dedos de Ryan dançavam pelo teclado, acessando feeds de notícias e relatórios policiais em tempo real. 3 criminosos mortos, um testemunha desaparecida e evidências suficientes para justificar uma força-tarefa federal. Rebecca estudava o perfil de seu marido, tentando reconciliar o assassino metódico com um homem que fazia café todas as manhãs e lembrava de abaixar a tampa do vaso sanitário. Você planejou tudo isso desde o início, não é? Mesmo antes de me pegar com Nick. Estive planejando algo assim desde que cheguei a este condado. Seu caso apenas forneceu o catalisador perfeito. Ryan mudou para outro monitor, mostrando imagens de câmeras de tráfego do tribunal. Passei 2 anos identificando a rede de corrupção, mapeando os relacionamentos, entendendo a estrutura de poder. Estava esperando o momento certo para agir. E minha traição te deu esse momento. Sua traição me deu a motivação. Há uma diferença. Ryan virou-se na cadeira para encará-la diretamente. Eu poderia ter exposto a corrupção por canais legais, mas isso levaria anos e talvez não tivesse sucesso. Assim, a justiça é imediata e absoluta. O celular de Rebecca tocou, interrompendo a conversa. O nome de seu pai apareceu na tela, e Ryan assentiu para que ela atendesse. Papai, você está bem? A voz de Harold estava trêmula, mas aliviada. Rebecca, graças a Deus.
O FBI esteve aqui a manhã toda, mas estão me tratando como testemunha, não como suspeito. Eles encontraram a confissão de Maurice e ela confirma tudo o que disse a ele sobre ser coagido. Isso é uma notícia maravilhosa. Eles querem que eu testemunhe perante um grande júri sobre a extensão da corrupção, ajudá-los a entender como a rede operava. Ryan estava certo. Eles estão mais interessados em desmantelar toda a organização do que processar as vítimas. Ryan pegou o telefone. Harold, isso é importante. Quando você testemunhar, atenha-se aos fatos sobre suas próprias experiências. Não especule sobre o que aconteceu com Maurice ou quem pode ter sido responsável por expor a operação. Claro, Ryan, não posso te agradecer o suficiente pelo que você fez. Você salvou minha vida, minha carreira, minha reputação. Guarde a gratidão para depois. Ainda não terminamos. O tom de Ryan era sombrio. A família Kellerman vai procurar alguém para culpar por esse desastre. Eles virão atrás de você primeiro, já que você era o contato principal de Maurice no tribunal. O FBI me ofereceu custódia protetiva. Aceite, fique em custódia protetiva até isso acabar. Ryan olhou para Rebecca, incluindo-a na conspiração. E Harold, se alguém perguntar sobre o passado ou as capacidades do seu genro, você não sabe de nada. Sou um simples consultor de segurança que teve sorte com algumas informações. Após encerrar a chamada, Ryan voltou sua atenção para a fase final de seu plano. A resposta da família Kellerman à morte de Maurice seria rápida e violenta, mas ele contava com a previsibilidade deles. Criminosos como os Kellermans sempre reagiam a ameaças com escalada em vez de estratégia, o que os tornava fáceis de manipular. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos que você tem o que nos pertence. Devolva ou enfrente as consequências. Ryan sorriu sombriamente. A isca fora mordida. Eles querem se encontrar, ele disse a Rebecca. Hoje à noite, Pier 19 na Marina. Eles acham que sou o informante de Maurice, aquele que escapou durante o roubo. Você vai se encontrar com eles? Isso é suicídio? Não, isso é o fim do jogo. Ryan levantou-se e caminhou até seu armário de armas, selecionando itens com o cuidado de um artesão escolhendo ferramentas. Eles esperam encontrar uma testemunha assustada que podem intimidar ao silêncio. Em vez disso, vão encontrar algo muito mais perigoso. Rebecca observava-o se preparar para a guerra com crescente horror. Quantas pessoas você planeja matar? Quantas forem necessárias? Ryan verificou a ação de seu fuzil de assalto antes de colocá-lo em um estojo personalizado. A família Kellerman tem envenenado este condado por décadas. Eles corromperam oficiais, destruíram famílias e assassinaram qualquer um que estivesse em seu caminho. Esta noite, isso acaba. E depois? Você simplesmente volta a ser um marido suburbano como se nada tivesse acontecido? Ryan pausou em seus preparativos, considerando a pergunta. Sério, não sei se isso é possível mais. Muitas pessoas estão mortas. Muitos segredos foram expostos. As coisas entre nós nunca podem voltar ao que eram por causa do seu caso. Por causa de tudo, seu caso. Minha resposta, a violência que se seguiu. Tudo está conectado agora. Ryan fechou o estojo de armas e olhou para ela diretamente. Você queria emoção, Rebecca. Você queria paixão e perigo e uma vida que importasse. Parabéns, você conseguiu. À medida que a escuridão caía sobre o condado, Ryan se preparava para eliminar o obstáculo final à sua versão de justiça. A família Kellerman governara por medo e corrupção por tempo demais, acreditando-se intocáveis porque nunca enfrentaram um verdadeiro predador. Esta noite, eles aprenderiam a diferença entre um criminoso e um soldado. E amanhã, Rebecca descobriria se poderia viver sendo casada com um homem que trazia guerra a qualquer um que ameaçasse seu território. Capítulo 8. Sangue na água. O Pier 19 se estendia pela água escura como um dedo apontando para o esquecimento. Ryan chegou 2 horas mais cedo, usando o tempo para se posicionar no armazém abandonado com vista para a marina. Seu ninho de sniper proporcionava cobertura perfeita de toda a área de encontro, enquanto o mantinha invisível para qualquer um que se aproximasse por terra ou água. 3 veículos chegaram às 23h30. 2 SUVs pretos e um sedã que gritava proteção federal. Ryan sorriu sombriamente através de seu visor.
A família Kellerman trouxera poder de fogo sério, mas também trouxera exatamente o que ele esperava. Edgar Swanson, o próprio patriarca da família. Swanson tinha 68 anos, construído como um touro apesar da idade, e se portava com a arrogância de um homem que nunca enfrentara consequências reais por suas ações. Ele passara 40 anos construindo seu império criminoso, corrompendo oficiais e eliminando ameaças. Esta noite seria seu último erro. O fone de ouvido de Ryan crepitou com uma transmissão do dispositivo de escuta que ele plantara no carro de Rebecca. Ela deveria estar em casa, segura e fora da linha de fogo. Em vez disso, sua voz veio claramente enquanto falava com alguém no banco do passageiro. Você tem certeza de que isso é a coisa certa a fazer? Rebecca perguntou. Uma voz masculina respondeu. Nick Ward. Ele vai se matar, Becca. Ou ele vai matar todos eles e se tornar o mesmo tipo de monstro que está combatendo. De qualquer forma, você perde. O sangue de Ryan virou gelo. Rebecca contatara Nick, trazendo-o para a equação, apesar das ordens explícitas para ficar longe. Sua esposa estava prestes a interferir na operação mais perigosa de sua carreira. Rebecca, ele sussurrou em seu microfone de garganta. Se você pode ouvir isso, dê meia volta e vá para casa agora. Mas ela já estava saindo do carro no estacionamento da Marina, Nick ao seu lado com sua arma de serviço em punho. Eles se moviam em direção ao pier, com a urgência desajeitada de amadores brincando de heróis. No pier, Edgar Swanson verificou seu relógio e gesticulou para seus homens. Onde está esse informante? Maurice disse que ele era confiável. Talvez ele tenha sido esperto e fugido, sugeriu um dos seguranças. Ninguém foge de nós. Não neste condado. A voz de Swanson carregava a certeza plana de um homem acostumado ao poder absoluto. Encontrem-no. Vasculhem cada prédio, cada barco, cada sombra até o encontrarem. Ryan tinha duas escolhas: manter sua posição e completar a missão enquanto sua esposa caminhava para um tiroteio ou abandonar a posição elevada para protegê-la. Para um soldado, não era realmente uma escolha. Ele estava em movimento antes que sua mente consciente tomasse a decisão, descendo pela janela do armazém e correndo em direção ao pier com seu fuzil em configuração de assalto total. Os soldados Kellerman o avistaram primeiro, seus gritos ecoando pela água enquanto apontavam suas próprias armas. O tiroteio irrompeu em um caos de clarões de cano e balas ricocheteando. Ryan movia-se como a morte líquida, usando contêineres de transporte e suportes de pier para cobertura enquanto eliminava alvos sistematicamente. Seu treinamento militar assumiu completamente, reduzindo o mundo a imagens de mira e zonas de morte. 2 soldados Kellerman caíram nos primeiros 10 segundos. Um terceiro conseguiu se esconder antes que a próxima rajada de Ryan o encontrasse. Mas havia muitos deles, e eles tinham posições melhores. Foi então que Nick Ward provou que ainda era um policial sob a corrupção. Em vez de se esconder atrás de Rebecca, ele se moveu para flanquear os soldados Kellerman restantes. Sua arma de serviço latia na escuridão enquanto ele fornecia fogo de cobertura para o avanço de Ryan. Lado esquerdo, 2 alvos! Nick gritou por cima do tiroteio. Ryan ajustou seu ataque, usando a distração de Nick para fechar a distância. A parceria durou exatamente 43 segundos, antes que uma bala de fuzil perfurasse o peito de Nick, girando-o e derrubando-o nas tábuas do pier. Rebecca gritou e correu em direção a seu amante caído, expondo-se ao fogo cruzado. Ryan teve que escolher novamente: completar sua missão ou salvar sua esposa. Desta vez, não houve hesitação. Ryan saiu da cobertura e correu em direção a Rebecca, alcançando-a justo quando Edgar Swanson emergiu de trás de um container de transporte com uma espingarda apontada para a cabeça dela. Largue sua arma, Swanson comandou. Largue ou eu pinto o pier com os miolos dela. O fuzil de Ryan permaneceu apontado para o centro de massa de Swanson. Deixe-a ir, Edgar. Isso é entre você e eu. É mesmo? Você matou meu sobrinho, destruiu minha operação, me custou milhões de dólares e dezenas de homens. O dedo de Swanson apertou o gatilho. Acho que sua esposa é o pagamento perfeito por danos. Seu sobrinho era um parasita nojento que conseguiu exatamente o que merecia. A voz de Ryan não carregava emoção, mas seus olhos ardiam com fúria assassina.
O mesmo que você está prestes a receber. Não acho. Veja, eu sei tudo sobre você. Ryan Summers, ex-operações especiais, dispensa desonrosa por violência excessiva. Atualmente procurado pela polícia militar por crimes de guerra no Afeganistão. Swanson sorriu friamente. Você contou à sua esposa sobre a vila que você queimou? Os civis que executou? As crianças? O tiro de Ryan atingiu Swanson na garganta, silenciando-o permanentemente. O chefe do crime caiu de joelhos, segurando sua traqueia arruinada, enquanto o sangue escorria entre seus dedos. Ryan caminhou até ele e disparou um segundo tiro na cabeça, garantindo que o trabalho estivesse concluído. O pier ficou em silêncio, exceto pelo barulho da água contra os pilares e os soluços de Rebecca sobre o corpo de Nick. Ryan verificou metodicamente cada inimigo caído, confirmando mortes e coletando armas. Quando terminou, 8 homens jaziam mortos nas tábuas desgastadas. Ele está vivo? Ryan perguntou, ajoelhando-se ao lado de Nick. Rebecca olhou para cima com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mal? Precisamos chamar uma ambulância. Sem ambulâncias, sem polícia, sem testemunhas. Ryan verificou o pulso de Nick, achando-o fraco, mas estável. Posso estabilizá-lo, mas depois partimos. Todos nós. E os corpos? O que têm eles? Até amanhã, o FBI encontrará evidências ligando todos esses homens a múltiplos assassinatos não resolvidos. Autodefesa será a conclusão óbvia. Ryan começou a tratar a ferida de Nick com eficiência prática. A família Kellerman está acabada. A rede de corrupção está quebrada. A justiça foi feita. Rebecca encarava seu marido enquanto ele trabalhava para salvar o homem que estivera, com sua esposa. Por que você está ajudando ele? Porque você o ama. E apesar de tudo o que você fez, eu ainda te amo o suficiente para tentar salvar o que importa para você. As mãos de Ryan nunca pausaram em seu trabalho, mas sua voz carregava uma finalidade que gelava seu sangue. Mas esta é a última vez, Rebecca. Após esta noite, estamos acabados, todos nós. Enquanto sirenes soavam ao longe, Ryan terminou seu tratamento de campo e ajudou Rebecca a carregar Nick para seu carro. O condado estava livre da influência da família Kellerman. A reputação de seu pai fora salva e a rede de corrupção fora desmantelada, mas o custo fora medido em sangue e traição, e algumas coisas nunca poderiam ser desfeitas. A guerra acabou. Agora vinha o acerto de contas. Capítulo 9. Cinzas e finais. 6 meses depois, Ryan Summers estava sentado no escritório de seu advogado, revisando os papéis finais do divórcio. O acordo era simples e brutal. Rebecca não recebeu nada exceto sua liberdade. A casa, as contas, os investimentos, tudo ficou com Ryan, comprado com dinheiro de sangue e defendido com violência. Ela não está contestando nenhum dos termos, seu advogado Jeffrey Wilkins explicou. Dadas as circunstâncias, acho que ela está grata por você não estar pressionando por acusações criminais por conspiração. Ryan assinou os documentos sem emoção. Ela fez suas escolhas, agora vive com elas. Pela janela do escritório, ele podia ver o tribunal onde Harold Miller retomara seus deveres como juiz respeitado. A investigação de corrupção resultara em 43 indiciamentos e na reestruturação completa da aplicação da lei do condado. O testemunho de Harold fora crucial para garantir condenações, e sua cooperação lhe garantira imunidade de processo. A Força Tarefa Federal fechara oficialmente a investigação Kellerman após classificar o tiroteio na Marina como homicídio justificável. Edgar Swanson e seus homens foram ligados a 17 assassinatos, e as ações de Ryan foram classificadas como defesa cidadã contra o crime organizado. A história o tornara algo como um herói local, embora ele achasse a ironia nauseante. Há mais uma questão, Jeffrey continuou, deslizando outra pasta sobre a mesa. Os militares fecharam oficialmente a investigação sobre seu registro de serviço. Todas as acusações foram retiradas. Dispensa honrosa reinstaurada. Aparentemente, sua assistência com o caso Kellerman impressionou algumas pessoas importantes em Washington. Ryan aceitou a pasta sem abri-la. Seu passado no Afeganistão permaneceria enterrado junto com as vilas que não existiam mais e as crianças que nunca cresceriam. Alguns pecados nunca poderiam ser absolvidos, apenas carregados.
Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Rebecca entrando em contato pela terceira vez naquela semana. Ela agora vivia em Sacramento, trabalhando como assistente jurídica e tentando reconstruir sua vida. Nick Ward sobrevivera aos ferimentos, mas fora permanentemente incapacitado por danos nos nervos. Ele perdera seu emprego, sua pensão e sua esposa. Mas Rebecca ficara com ele durante a recuperação. O amor, Ryan supunha, tinha expressões estranhas. Você vai responder? Jeffrey perguntou, notando a mensagem. Não há sentido. Dissemos tudo o que precisava ser dito há 6 meses. Ryan levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o condado que ele purificara com fogo e sangue. Ela escolheu seu lado. Eu escolhi o meu. Não há nada mais para discutir. A verdade era mais complicada, mas Ryan aprendera a viver com verdades complicadas. Ele dera a Rebecca várias chances de encerrar seu caso, de escolher o casamento deles em vez de sua paixão por Nick Ward. Quando ela continuou mentindo e traindo, ele respondeu com a única linguagem que entendia: guerra absoluta e total. Alguns poderiam chamar isso de excesso. Ryan chamava de justiça. Seu telefone tocou, um número que ele não reconhecia, mas uma voz que lembrava. Oliver Steele, seu antigo oficial comandante no Afeganistão. Ryan, ouvi sobre suas recentes aventuras na aplicação da lei civil. Oliver, ainda coletando segredos alheios para o governo. Algo assim. Estou ligando porque temos uma situação se desenvolvendo na Europa Oriental. O tipo que requer alguém com seus talentos específicos e moralidade flexível. A voz de Oliver carregava o peso de operações classificadas e orçamentos secretos. Interessado em voltar ao jogo? Ryan considerou a oferta. 6 meses de aposentadoria suburbana lhe ensinaram que a paz era superestimada. Ele era uma arma forjada na violência e temperada pela traição. Ficar sentado em uma casa vazia, brincando de vida normal, estava lentamente o deixando louco. Que tipo de situação? O tipo em que pessoas ruins precisam desaparecer e pessoas boas precisam de proteção. Militar privado, operações negáveis, autonomia completa no campo. Oliver pausou. Vingança em uma escala que faria seu trabalho recente parecer prática. Pela janela, Ryan observava um jovem casal caminhando de mãos dadas em direção ao tribunal, provavelmente solicitando uma licença de casamento, cheios de esperança, confiança e fé ingênua no para sempre. Ele fora tão estúpido uma vez, acreditando em amor, lealdade e felizes para sempre. Quando começo? Hoje à noite, se estiver pronto. Há um avião esperando no aeroporto regional. Destino classificado, parâmetros da missão a serem informados no trajeto. Ryan encerrou a chamada e reuniu seus documentos. Os papéis do divórcio, os registros militares, a escritura de uma casa para a qual ele nunca voltaria, todos os detritos de uma vida que ele estava deixando para trás. Ao sair do escritório do advogado, seu celular vibrou com outra mensagem de Rebecca. Sei que provavelmente nunca me perdoará. Só queria que soubesse que entendo por que você fez o que fez. Desculpe-me por tudo. Desta vez, Ryan respondeu. Perdão é para pessoas que merecem segundas chances. Você escolheu Nick em vez do nosso casamento. Viva com essa escolha. Ele deletou o número dela de seus contatos e dirigiu em direção ao aeroporto, deixando para trás o campo de batalha suburbano onde travara sua guerra mais pessoal. Rebecca reconstruiria sua vida com Nick Ward, assumindo que conseguissem sobreviver à culpa e ao trauma do que seu caso custara. Harold Miller continuaria dispensando justiça de seu tribunal, eternamente grato ao genro que salvara sua carreira e reputação. E Ryan Summers voltaria ao que sempre fora, um caçador de homens nas sombras entre nações, carregando suas cicatrizes e pecados para guerras que não poderiam ser vencidas, apenas sobrevividas. O avião taxiava pela pista enquanto a noite se instalava sobre o condado. Ryan não olhou para trás. Não havia nada atrás dele que valesse a pena ver. E o futuro guardava a única promessa que importava. Inimigos para matar e justiça para entregar, uma bala de cada vez. Alguns homens foram feitos para a paz, outros foram forjados para a guerra. Ryan Summers finalmente lembrara qual deles ele era. Este é o fim da nossa história. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários.
Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se neste canal. Clique no vídeo que você vê na tela e eu te vejo lá.